Cada criança tem várias sementinhas dentro de si, que são suas potências. Essas potências só são desenvolvidas se elas forem o quê? Trabalhadas. Se a gente der oportunidade para que elas possam se desenvolver. Você falou do estresse, né? Até que ponto um estresse para uma criança é saudável para não gerar um problema emocional? Ali já a criança vai despertando para algumas coisas que ela não tinha despertado ainda. E ao mesmo tempo, ela despertou isso em outra criança também. Foi favorável esse convívio. Da escolha da escola, né? Qual a escola ideal para o meu filho, né? Dentro do ambiente escolar, dentro da escola, a gente recebe essas crianças e vê as virtudes que foram trabalhadas dentro desse seio familiar. Fala pessoal, está começando mais um Lamparina Cast Podcast mais humano do Brasil e hoje vamos falar de um tema muito relevante para quem é pai, para quem é mãe e está com os filhos ali naquela idade de criança até adolescência, onde a gente tem que prestar atenção no desenvolvimento, a gente como pai, como mãe, e saber quais melhores ferramentas e como a gente fazer para ter melhor qualidade de tempo e o melhor desenvolvimento das nossas crianças. Eu sou o Vitor Mesquita, sou host aqui do Lamparina Cast, junto com meu amigo Fábio Gabriel, que hoje infelizmente não pôde estar presente, mas nos próximos episódios ele vai estar aqui com a gente. E eu trouxe uma convidada muito especial que é expert nesse assunto, que vai trazer muitos insights, muitas reflexões para a gente poder ver como a gente pode fazer para a gente trazer uma melhor educação, uma melhor qualidade de tempo e melhor desenvolvimento para os nossos filhos. Mas antes de começarmos e apresentar a nossa convidada, convido você a se inscrever no nosso canal, apertar no sininho para você receber as notificações, pois a gente está aqui semanalmente trazendo conteúdos. Então, você apertando o sininho, sempre quando a gente enviar novos vídeos, você vai receber a notificação, certo? E quero lembrar também que esse episódio é patrocinado pela revista Traços, que é uma revista que traz a cultura, uma revista cultural que através da cultura traz uma transformação social através dos seus porta-vozes da cultura. E também agradecer a Meio Imóveis que está nos apoiando também nesse episódio. Então, como eu falei, hoje é uma convidada especial, como a gente sempre diz, quase todos os episódios, expert nesse assunto, professora Rosa. Rosa, é uma excelente oportunidade de estar aqui com você e quero agradecer por aceitar esse convite e estar aqui com a gente. Para mim é um prazer e uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje. Legal. Rosa, primeiramente eu quero, para as pessoas te conhecerem, né, você contar um pouco de você, a sua trajetória na pedagogia, né, na educação, né, por hoje você já percorreu diversos caminhos que a gente já conversou em outras oportunidades, né? Então, eu digo assim que a gente que é educador, né, vocacionado, educação é algo que faz parte da nossa vida desde a mais tenra infância. Em cenários diferentes e desde criança sempre fui uma criança assim que ávida por aprender e por ensinar também. E no decorrer, né, da própria vida eu fiz faculdade de pedagogia pela Universidade de Brasília, né? Então sou pedagoga formada na Universidade de Brasília e tive a oportunidade de conhecer pessoas, né, que hoje são referências na educação, nesse espaço educacional. E também, depois que me formei, tive também a oportunidade de trabalhar, né, em instituições de ensino de referência aqui em Brasília também. Nesse percurso educacional, também como mãe, acima de tudo, né? Porque a gente diz que quando a gente é mãe, a gente consegue compreender também melhor, né? O que é estar dos dois lados, né? Tanto como educadora quanto mãe também, quais são os nossos anseios. E trabalhando, né, dentro dos ambientes educacionais e de instituições de ensino, também podendo me desenvolver como professora, como orientadora educacional e como coordenadora pedagógica também, né? E então, nesse percurso, pude também me qualificar
profissionalmente, né, trazendo algumas especializações para poder auxiliar melhor as famílias e auxiliar também o corpo docente nessa parte de formação também dos professores. E fui vendo nesse percurso a necessidade de olhar para cada criança, né, no qual estavam sobre minha responsabilidade, as necessidades de observá-la dentro de um ambiente mais sistêmico, né, para além do ambiente do escopo escolar, e olhar também para esse espaço das suas necessidades e também conhecer mais as suas famílias. E cada criança é uma criança, né? E tem seu contexto familiar, seu contexto escolar. Uhum. Como a gente pode fazer para a gente ser mais assertivo? Eu estou pelo ponto de vista pai, né? Uhum. Como é que a gente pode fazer para entender as necessidades da criança, do filho? Eu vejo assim que a gente, quanto educador, a gente pode olhar por 2 prismas, né? Como o olhar de pai e mãe e quanto o olhar do educador. Muitas vezes eu observei que muitas vezes os professores tinham mais propriedade sobre aquela criança do que às vezes os próprios pais, em algumas situações. E eu vejo a importância dos pais serem especialistas dos seus filhos, né? Porque o ambiente escolar, né, a escola, ela está a posto da necessidade da família e não o espaço invertido, né? Então, a importância das famílias terem mais propriedade sobre seus filhos, né? Desde da forma como suas características, do que eles gostam, seu temperamento diante das coisas, o que que te motiva, né, quanto pessoa, a forma como o filho pensa e age diante de algumas circunstâncias, e também se ele está aprendendo, né, e como ele se sente dentro daquele ambiente educacional. Hoje em dia a gente tem muitos recursos, né, dentro da própria neurociência também, para auxiliar, e também a parte de orientação parental para poder auxiliar os pais dentro desse percurso. E eu vejo assim, a importância vindo do espaço, né? E hoje eu digo assim, no meu lado, quanto especialista, de fazer essa ponte com a família, de auxiliar nessa construção dos pais serem especialistas dos seus filhos, né? Deles conhecerem com propriedade quem que é essa criança, quem que é esse jovem, quais são as suas necessidades e como é que a gente consegue construir vínculos mais ajustados, mais consistentes, né? Para que a gente possa, de fato, ter relações ainda mais saudáveis, construtivas, né? E famílias mais fortalecidas também. E uma coisa que os pais, né? Às vezes é um desafio, é o tempo, né? Que o pai tem que trabalhar, às vezes a mãe também tem que trabalhar, às vezes não, a maioria trabalha, os dois trabalham, a criança vai para a escola num período, ou às vezes vai no período integral, mas sempre tem um momento, tá ali em casa com os pais, né? Como é que a gente pode fazer para ter um tempo de qualidade? No sentido da gente pegar todo esse meio que a gente vive e assim conseguir se especializar no filho, no sentido, conseguir identificar quais são, o que ele precisa melhorar, quem é ele, o que já tá legal, né? E assim ter um tempo de qualidade. Porque às vezes eu falo isso por mim, que às vezes a gente trabalha, aí chega em casa, ainda precisa ter uma disposição maior para dar atenção para a criança, né? E nem sempre é fácil. E às vezes nem sempre a gente tem recurso de fazer uma atividade. Como é que a gente pode fazer para ter um tempo melhor de qualidade? Uma coisa que é importante, né? E a gente viu assim, até desmistificando um pouco a questão da presença, né? Nós viemos de um período intenso de pandemia, né? Algumas famílias mudaram também seus estilos de trabalho. Tem pessoas que têm organizações distintas, né? De organização em relação aos cuidados com os filhos, né? Desde a mãe ser dona de casa, ou às vezes o pai ter também essa presença também maior, ou os dois também estarem mais tempo fora de casa. O que é mais importante é as famílias terem esse tempo de qualidade, né? Porque às vezes eu estou ali, mas não necessariamente eu estou dedicada para, né? Então são coisas que parecem uma linha muito tênue.
um dos princípios, né, para que se possa estabelecer esse tempo de qualidade é a família ter uma boa organização do tempo, né? Estabelecer espaços de rotina familiar, isso é importante, porque primeiro isso diminui o nível de ansiedade para todas as partes, você consegue se planejar melhor, né, dentro desse percurso e trabalhar com alguns esquemas de organização no qual a criança vai saber que naquele horário ou naquele dia específico, a família vai ter aquele momento, né? Então, quando a criança ela é pequena, isso pode ser feito até por estrutura de calendário, né? Então, você conversar, estruturar e pensar coisas que você sabe que é prazeroso para a criança, não é tão difícil para a família, porque às vezes a família fala, mas às vezes eu não sei brincar com a criança. Mas a gente sabe fazer pequenas coisas. Então, começa fazendo por coisas que você sabe fazer. Às vezes, coisas simples, como preparar um alimento em casa, vai ser a hora da gente ler uma história, é o dia em que a gente vai ter o momento dos nossos jogos, né? Momento em que a gente vai conversar sobre as tarefas de casa, da escola, né? Que são as tarefas escolares. A gente ter esse momento como um momento separado, para poder, né, reservado pela família, para que a criança sinta que aquele momento foi pensado e planejado para ela, como um momento exclusivo, né? Tem um trecho do Pequeno Príncipe que diz, né? Se você diz que vem às 4, desde as 3 eu estarei te esperando, né? Eu acho que isso é muito, muito do filho, né? O filho esperando pelo pai, pela mãe, né? Por esse momento. Então, quando a gente tem essa organização, a gente se planeja para ela, para que aquele momento seja um momento especial, né? E não mais um momento, né? Às vezes o contato com a família é indo e voltando do supermercado, indo e voltando da escola, né? Não, mas a gente tá junto. Mas é diferente a gente parar e tá olho no olho, e tá fazendo coisas juntos, e percebendo como aquela criança ou aquele jovem tá fazendo aquelas trocas, ou por que ele tá pensando daquela forma, né? Então, espaço também de se aproximar e conhecer mais esse filho ou essa filha. A criança, ela é feita de rotinas? Sim. Qual a Sim. importância de uma rotina saudável para o desenvolvimento da criança? Sim. A rotina, ela faz parte dos ritmos e dos ritos, né? Quando a gente tem uma rotina bem estabelecida, isso traz um espaço de uma âncora de segurança. Então, quando você tem horários, né, para você acordar, para você tomar café da manhã, horários de estudar, você consegue diminuir o nível de ansiedade da imprevisibilidade, né? Trabalhar com o imprevisível é importante? Trabalhar com situações em que eu tenho que lidar com a diversidade, com espaços de criatividade, isso é importante, mas isso não pode ser sempre. Por quê? Quando a gente trabalha dentro de um espaço que daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer, que minha rotina vai mudar, isso aumenta o nível de ansiedade, né? Isso gera um espaço de medo, do imprevisível, né? E isso naturalmente prejudica também as relações e também a aprendizagem como um todo também. E qual a importância, quer dizer, hoje em dia, antigamente eu falo assim, quando eu era criança, não existia tantas telas dentro de casa quando se existe hoje, né? Dentro da sua experiência, qual é o impacto das telas no desenvolvimento das crianças? As telas, ela constrói percursos de pensamento que não exige tanto esforço, né? Então, ao mesmo tempo, dependendo do acesso e também da faixa etária, tem espaços de recompensa, né? Que a gente chama das gamificações. O mundo virtual, ele é muito diferente do mundo real, né? Porque o mundo real a gente sente quando a gente aprende, né? Então, a gente observa que as crianças que têm muito acesso às telas, elas são crianças que naturalmente têm mais dificuldade de construir coisas novas, de estabelecer relações, né, sociais. Então, quer dizer, isso é uma coisa que não é natural, né? A gente
sente necessidade do outro, principalmente do brincar, de estar com o outro. A intolerância à frustração, porque se eu estou brincando num jogo, aquilo ali existe um espaço de recompensa muito rápida, de estágios que não são reais, né? Então a criança fica mais irritada também. E ao mesmo tempo, na própria espaço que a gente fala, né, da neuroaprendizagem, a criança ela se torna uma criança que não tem tanto esforço de pensamento, né? Então a gente tem, inclusive, crianças que apresentam um suposto TDAH, né? Que são crianças que ficam mais dispersas, crianças muitas vezes mais impulsivas, ou até mesmo irritadiças diante de algumas situações, criando espaços também de dependência e até de pouco desenvolvimento de inferência em algumas situações de aprendizagem, que são importantes, né, para o seu desenvolvimento. Se você pudesse descrever assim, pontos importantes que os pais precisam prestar atenção no desenvolvimento psicológico, emocional e físico da criança. A criança, quando ela nasce, existe algumas funções que são desenvolvidas logo nessa primeira infância que são importantes de serem observadas. Como essa criança, ela se desenvolve fisicamente, né? Então, o ser humano, ele desenvolve a parte física numa velocidade maior na primeira infância do que a parte cognitiva, né? Então, a cognição, ela vem se desenvolvendo, por isso que a criança aprende a falar um pouquinho mais na frente, né? Então, a gente tem uma criança que vem se desenvolvendo fisicamente, então tem a parte da coordenação motora que vem se desenvolvendo, associada às funções perceptivas, que é o quê? Como essa criança percebe esse ambiente. Então, e o quanto que é importante estar estimulando esse ambiente para a criança também, né? Então, a criança, quando ela é pequena, é importante observar como que está o seu nível de interação com esse ambiente no qual ela está envolvida, como ela já faz algumas trocas também, né, quanto ao espaço de atenção, o que lhe chama a atenção, mesmo sendo um campo atencional reduzido ainda, porque isso é algo que vai sendo graduado com o decorrer da idade. Como essa criança interage com um adulto e com outras crianças, né, e com o próprio meio no qual ela está inserida. Como essa criança, ela consegue perceber o mundo à sua volta, o que ela vê, como ela se alimenta, né? Porque tudo isso, essa percepção, né? Então, criança que tem dificuldades com alimentos, com o toque, com o sono, né? Uma coisa que não se fala muito, né, a respeito disso. Quando a gente tem uma criança que tem, às vezes, alguma dificuldade de aprendizagem, uma das primeiras coisas que deve ser perguntada é como que está a qualidade de sono dessa criança? Como que está a rotina dessa família também, né? Então, isso tudo interfere diretamente nesse desenvolvimento dessa primeira infância. Com o decorrer, né, a gente avançando aí nesse desenvolvimento da infância, como a criança ela desenvolve a sua oralidade, como ela se expressa. Aí a gente avança para essa parte dessas funções expressivas, e a expressão ela não é só pela linguagem oral, mas também pela expressão do próprio corpo, né? E qual outras ferramentas que ela utiliza para poder se expressar, e como ela está compreendendo o seu mundo à volta e como ela está trazendo isso também para outras pessoas e para objetos e para ações que a gente chama, né, desse mundo imaginário da criança também, né? Então, isso é importante a família estar observando como que a criança está se desenvolvendo, né? Questão de equilíbrio, como essa criança cria vínculo, né? A própria questão da linguagem oral também, né? A criança tem uma quantidade de palavras para cada momento da vida que ela deve expressar e como ela deve expressar isso. Qual o tempo em que a criança fica envolvida com determinadas atividades.
Então, por isso que é importante também a família, tendo alguma dúvida em relação a isso, buscar também auxílio de um especialista, né? As famílias normalmente elas sabem quando tem algo que está diferente dos padrões, mas a gente precisa tomar cuidado também para não estar trazendo rótulos para as crianças, porque isso não contribui, né? A gente precisa auxiliar e trazer os estímulos adequados de acordo com a faixa etária, para que a criança possa se desenvolver e ter esse movimento sempre de progresso dentro do decorrer da sua vida. A criança, quando ela reage a determinadas situações, a gente consegue entender bastante, né? Fisicamente falando, né? O reflexo, até a velocidade de que levanta, que abaixa, vê um degrau, né? E ao mesmo tempo, quando acontece alguma situação que gera um estresse, um desafio, né? A gente entender como é que a criança reage a isso tudo, né? Eu, como pai, eu vejo que cada criança é uma criança, né? E essa parte de, por exemplo, eu tô com a Mia, ela tá com 1 ano e 2 meses. Ela passou a tarde com umas crianças da idade dela. Eu não tava no momento que ela passou essa tarde. À noite, eu encontrei com ela de manhã, deixei ela de manhã sair, ela ficou em casa, à noite eu encontrei. Ela tava muito diferente. Assim, muito diferente no sentido assim, tinha tido um salto de desenvolvimento por ter tido esse contato com essas crianças. Eu vi claro, assim, as expressões, ela fala pouquinho ainda, mas falando uma coisinha ou outra que não tinha ainda falado, né? Qual é a importância desse convívio entre outras crianças? Conviver com o outro é algo que gera muitos estressores, né? Porque a gente conviver com a gente mesmo já tem nossas emoções, né? E a criança, ela tá ali no momento desenvolvendo essa autorregulação e lidando com essas emoções, né? Que ainda muitas vezes são desproporcionais, até para uma relação de temporalidade também, né? Tudo é muito o agora e o presente, principalmente a criança pequena. Mas existe o aprender com o outro. Quando a gente aprende com o outro, é desenvolvido algo que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal, que é o quê? Eu desenvolvo, eu me potencializo aquilo que está sendo trabalhado a partir do convívio com o outro. Então, a gente tem trocas de saberes, é como se fosse assim, cada um de nós, a gente tem assim uma porção de sementinhas dentro da gente. Né? Elas estão ali. O que é uma semente? Se a gente for lá e pegar uma semente de uma árvore, é só uma semente. Para ela se desenvolver, eu preciso dar as condições favoráveis para ela. Então, cada um de nós, cada criança, tem várias sementinhas dentro de si, que são suas potências. Essas potências, elas só são desenvolvidas se elas forem o quê? Trabalhadas. Se a gente der oportunidade para que elas possam se desenvolver. Então, quando a criança ela está com outras crianças, principalmente crianças da mesma faixa etária ou com saberes aproximados, a gente tem o quê? Uma troca de saberes dentro de uma mesma linguagem que faz com que a gente potencialize esses saberes das crianças. Então, ali já a criança vai despertando para algumas coisas que ela não tinha despertado ainda. E, ao mesmo tempo, ela despertou isso em outra criança também. Né? Então, foi favorável esse convívio. Às vezes a gente fala assim do espaço de social, né? Socializar é importante, é estar com o outro. Agora, a gente socializar e dar oportunidade de aprender, de gerar conflito, né? A gente às vezes olha o conflito como se fosse uma coisa ruim, mas não, o conflito ele é importante. O problema é quando a gente tem uma situação em que o conflito ele gera uma situação de desavença e que ocorre sem uma intervenção adequada. Mas quando eu tenho opiniões diferentes, formas diferentes, jeitos diferentes, isso faz com que a gente aprenda a lidar com o outro e a lidar com a gente também, né, com as nossas próprias emoções. Então, esse convívio ele é muito favorável para a criança lidar com essas emoções e com isso a gente vai desenvolvendo também essas duas percepções, né, que é o quê? A gente perceber o outro
aprender com o outro, sentir o outro e sentir e aprender consigo próprio também. Uhum. As relações, eu acho que a gente é de acordo com o nosso meio, né? Uhum. Até que tem aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, né? Uhum. Eu acredito em partes, mas eu acho que e disso, nem sempre as pessoas que a gente anda é o que a gente é, mas se a gente for olhar na maioria, a gente é muito influenciado. Querendo ou não, a gente está sempre sendo influenciado e sempre influenciando as pessoas, né? Uhum. E você falou do estresse, né? Até que ponto um estresse para uma criança é saudável para não, vamos dizer assim, né, gerar um problema emocional? Existe esse estresse de estar num ambiente em que eu preciso tomar decisões, mesmo sendo pequena. Existe um ambiente em que eu preciso dividir, né? Mas se eu tenho esse ambiente com acolhimento, com olhar atencioso, existe um espaço no qual vai ter alguém que vai fazer intervenção no momento antes que esse dito estresse se torne algo problemático, que mexa no emocional, né? Eu vi um dia desses uma criança que falou assim, meu primeiro dia de aula, eu perguntei como você se sentiu? E ele disse para mim, eu fiquei com muito medo, porque eu achei que minha mãe não viria me buscar. Para criança, isso é muito sério, isso é legítimo, né? Então, assim, sentir esse medo do abandono, isso gera um estresse na criança. Mas ele disse que ele ficou feliz depois, porque ele brincou e ele viu que as pessoas que estavam ali estavam cuidando dele. Então, trouxe um espaço desse medo que gerou esse estresse, mas ele se sentiu acolhido diante disso. Então, ele conseguiu o quê? Equilibrar. Mas quando a criança é colocada numa situação em que tem ambientes de conflito, ambientes de incompreensão, ambientes em que a criança está estruturando uma aprendizagem, mas ela está mexendo na sua autoestima, ou a criança se sente incapaz, ou ela se sente negligenciada. Isso gera um estresse nocivo para a criança, porque existe um espaço de um abandono, e é um abandono muitas vezes explícito ou inconsciente, né? E isso vai fazendo com que a criança se sinta insegura diante das coisas, e ela precisa desse espaço de segurança, principalmente vindo da parte dos adultos. Professora Rosa, você falando a respeito do ambiente, né, das relações, e você tem uma grande experiência dando aula em diversas escolas. Hoje em dia você está com diretora pedagógica de uma escola, né, que a gente pode falar um pouco mais à frente, e também tem outros projetos, né? Sim. Como você vê o papel da escola? Qual é a importância da escola para o nosso desenvolvimento? Sim. A escola, ela tem uma função muito maior do que aprender a ler e escrever, ou passar numa prova de vestibular. A escola, ela está para nos ensinar a viver em sociedade. Porque quando a gente vai para a escola, é possível, né, a criança nesse ambiente, o jovem nesse ambiente, conviver com outros núcleos familiares. E quando a gente convive com pessoas que são diferentes de nós, que têm outra forma de pensar, né, que vêm com outras culturas, e ali a gente estabelece uma cultura escolar, é possível com que essa criança e que esse jovem perceba e aprenda a resolver determinadas coisas que são importantes para a sua vida em sociedade. Na vida adulta, existe uma porção de regras, né, de regramentos legais. Na escola também existem seus regramentos, mas eles também têm graduações diferentes, até disciplinares diferentes, que vão fazendo com que essa criança, que esse jovem, compreendam o que é esse espaço, né? O que é viver
dentro desse espaço, que é um espaço social. E também tendo a oportunidade, né, de estar numa boa escola, e essa escola ela não é feita de paredes, né? Essa escola ela é feita por pessoas também, porque o ambiente, ele é um educador, a gente chama que o ambiente é o terceiro educador, então poder estar num bom espaço educacional que traga esses estímulos, mas também com educadores que sejam inspirados e que tragam também uma educação de qualidade, é possível que esse jovem também, essa criança, se desenvolva e aprenda coisas novas. Goste e aprenda que o conhecimento é algo bom, né? E o quanto que ele é importante para que a gente possa se desenvolver e reconhecer também que existe um conhecimento muito maior, né? Que é da onde vem tudo isso que a gente sabe hoje, né? E que a aprendizagem ela é algo maravilhoso, que a gente tem muitas possibilidades, né? Então, quanto que é prazeroso aprender. Mas que isso também é necessário que tenha esse ambiente rico e diversificado também. A gente tinha outra oportunidade de conversa, você falando da escolha da escola, né? Qual a escola ideal para o meu filho, né? O que você pode dizer para os pais que estão querendo fazer umas escolhas mais assertivas? Porque as escolhas dependem de diversos fatores. A localização da casa onde mora, do valor da escola, quanto pode pagar, né? Então, assim, que você pode dizer para os pais que, poxa, eles analisarem, pô, será que botei meu filho na escola certa para ele? A escolha da escola, eu acho que ela caminha numa das maiores incertezas familiares, né? Porque, assim, a família, ela faz uma escolha dentro de um espaço, de um conjunto de expectativas dos pais sobre a vida daquela criança e daquele jovem, né? Então, você está projetando algo para a vida de outro, que vai viver aquilo, dentro de algo que você projeta para o seu futuro, né? Daquilo que você acredita que é o melhor para o seu filho. Mas, ao mesmo tempo, tem um conjunto de valores que a gente precisa pensar sobre eles, né? Olhando do lado dos pais para os filhos dentro de uma família. A instituição que a gente busca, ela tem que ter determinados valores que nós temos quanto família, né? Então, o que para nós, quanto família, é inegociável? Isso é importante. Então, para nós é inegociável que essa escola ela tenha esses valores que para nós isso é muito importante. Para minha família, nesse momento, qualidade de tempo é importante. Pode ser que isso seja importante. Então, eu preciso talvez que meu filho estude numa escola um pouco mais perto também. Não, mas eu tenho disponibilidade de levar e buscar. Então, tudo bem. Então, isso é uma coisa que eu não preciso me preocupar. Então, é importante que a família pense num rol de categoria, de situações, né, em relação a essa escolha. Por exemplo, para minha família, eu não teria necessidade de pensar numa escola X, porque eu penso que meus filhos vão estudar no exterior. Então, não precisaria colocar numa escola, pedagogicamente falando, que tem um perfil de vestibulares nacionais, né? Isso para um jovem. Mas isso é suficiente, né? Pensar só na prova é suficiente? Eu quero que meu filho estude numa escola em que as pessoas saibam quem ele é. Isso é um valor, né? Eu quero que meu filho estude numa escola em que a arte e a música seja algo importante, porque para mim isso é um valor. Então é importante as famílias elencarem o que para eles de fato é relevante e, com isso, olhar para um outro lado. Quem é o meu filho? Porque, às vezes, a gente vai pegar uma criança ou um jovem que tem um espaço criativo incrível, mas não é acadêmico. Ou é uma pessoa que é extremamente acadêmico e gosta de estudar, é bem disciplinado,
e eu vou colocar ele dentro de uma outra estrutura escolar, pedagógica, e aí a gente vai entrar pelo lado das metodologias que não vai conversar com a aprendizagem dele. E aí a gente vai falar de algo que é eu me sentir bem naquele lugar. A gente sabe também que nem sempre a gente vai estar aonde a gente deseja. Mas se a gente conseguir conciliar a maior quantidade de fatores possível, a gente vai ter aí o maior nível de envolvimento e de engajamento. Uhum. Agora, se eu vejo quanto valor que o meu filho super criativo estude numa escola acadêmica, mas eu vou favorecê-lo com atividades de enriquecimento num outro espaço, eu tenho essa oportunidade também. Sim. Né? Então, isso é importante a gente ver o que é que meu filho de fato precisa, né? Para que ele possa se desenvolver. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que precisa de mais movimento, dependendo do ambiente escolar no qual ele está, eu posso ter o quê? Um espaço de um sofrimento, aí a gente entra no espaço do estresse, né? Ou, ele está nessa escola porque tem uma pessoa que vai dar esse suporte que ele precisa. Esse valor, ele é institucional? Ou ele é um valor daquela figura que naquele momento está lá, né? Porque a gente também sabe que dependendo das instituições tem muitas trocas também profissionais, né? Sim. Então isso é importante ser visto nesse momento desse movimento, por isso é importante conhecer os filhos. Você falando, eu fiquei lembrando, eu estudei em 8 escolas, né? Ao longo até me formar no ensino médio, né? E isso, de certa forma, foi ruim porque quase todo ano eu era um aluno novo. E aí tinha que ali, era muito estressante todo início do ano e tal. Eu fazia amizade, aí mudava de escola, aí tinha que refazer as amizades, perdia aquelas amizades porque eu não encontrava mais. Na época eu não tinha rede social, não tinha essas coisas. Mas ao mesmo tempo isso me deu a oportunidade de conviver com pessoas muito diferentes, né? Hoje em dia a gente tem um podcast, a gente conversa semanalmente aqui com diversas pessoas e eu tenho essa facilidade. Querendo ou não, minha mãe acho que ela não pensou nisso, né? Mas me deu isso. Conversar com pessoas que às vezes têm princípios totalmente diferentes, mas eu consigo respeitar a pessoa pelo trabalho que ela faz, pelas coisas que ela fazem, independente se a gente concorde ou não com determinada situação, né? Então, e na pandemia, a gente teve um crescimento aqui no Brasil, pelo que eu dei uma estudada, do homeschooling, né? Já falando com os pais de homeschooling, dentro da sua experiência, o que a gente pode fazer para aperfeiçoar ou não? É melhor realmente ir para uma escola? Porque eu vou até fazer um relato aqui, eu quero ser pai dos meus filhos, eu não quero ser professor deles. Eu sou professor de música, mas eu não quero ser professor deles. Eu posso até ensinar a tocar uma viola, ensinar a tocar uma gaita, mas eu quero ele olhar para mim e ele ver que eu sou o pai dele, né? Então, eu não consigo, não quero ser, vamos dizer assim, né? No cognitivo do meu filho, ele inverteu os papéis, sabe? Confundir, meu pai é meu professor ou é meu pai, sabe? Então, o que você pode falar a respeito disso? Eu vejo assim que esse espaço da educação dos filhos, né? Que essa educação primeira e fundante, ela é uma educação familiar, né? E a gente, dentro do ambiente escolar, dentro da escola, a gente recebe essas crianças e vê na educação das crianças as virtudes que foram trabalhadas dentro desse seio familiar, né? E posso também falar de experiência própria também, né? Porque eu tive meus filhos dentro da instituição no qual eu trabalhei por quase 1 década e meia. Então, meus 3 filhos estudaram a maior parte do tempo da vida escolar deles nessas instituições, né? 2 deles praticamente da alfabetização até terminar o ensino médio. E então, no qual, em muitos momentos, estiveram com uma mãe professora, né? Inclusive, fui professora de 2 deles, quando eles ainda estavam na educação nos anos iniciais, e orientadora e coordenadora deles, né? Então, eles viviam num ambiente em que eu brincava que eles já achavam que eu já estava sabendo já das coisas. Era assim, aonde a mãe não está é dentro da escola, né? Mas eu estava dentro da escola e numa função de autoridade da instituição também, né?
Mas algo que eu sempre procurei preservar também. Dentro da minha casa, eu sou mãe deles. Eu tenho um conhecimento dentro da área educacional privilegiado. Mas isso não faz com que eu tirasse a autoridade de quem está na frente daquele momento, daquele conhecimento deles. Né? Assim como vai ao médico, a um pediatra, eu tenho conhecimento de algumas coisas, mas eu não estudei para aquilo, ou eu não estou naquele momento, porque as coisas elas têm contexto. Né? Então, eu sempre tive esse espaço de respeito pelo lugar da autoridade do professor, né? Mesmo estando no local como uma pessoa dentro da escola, nesse lugar de autoridade, mas, ao mesmo tempo, sempre preservando essa linguagem com o educador, porque a gente precisa falar a mesma língua. E o professor, ele tem uma representatividade social. É uma autoridade social. Sim. Né? Então, quando a gente está... eu olho assim, né? Que a criança que tem a possibilidade, né? As famílias, né? Que são famílias educadoras e, assim, tem famílias que fazem um trabalho belíssimo e também produzem excelentes materiais e beneficiam muitas pessoas, né? Adotaram esse modelo educacional para sua família, né? E eu acho que essa escolha ela é legítima, né? Quando a pessoa faz isso com responsabilidade. Consegue também, muitas conseguem não centralizar, mas também se unir a outras famílias e também fazer essas trocas, porque aí também perpassa pelo espaço dos valores e não que a criança vai ficar dentro daquele espaço único de linha de pensamento, porque o educar é trazer para a criança possibilidades, né? Porque quando a família tem princípios e ela tem valores, né? E a criança vive num ambiente com virtudes, a família não precisa se preocupar. Que nem uma vez eu brinquei com uma mãe, falei assim para ela, eu nunca vi uma criança de um time de futebol voltar para a escola de outro, né? Então, assim, não vou nem falar o nome do time, que ele é muito famoso, para não criar polêmica, mas assim, eu nunca vi, né? Ou a criança ser de uma religião e voltar de outra. Eu não presenciei isso ainda. Uma família que é bem organizada, em que, né, tem esses cuidados, esses princípios, esse tipo de mudança, ele não acontece. Por quê? Porque isso faz parte da base da família. Então, assim, as famílias que adotaram esse modelo educacional e que têm possibilidade de fazer essas trocas, né? E, ao mesmo tempo, conseguem também fazer, que não é fácil, esse movimento para que a criança também não confunda esses papéis, né? Esse papel do pai, da mãe e do professor. Sim. Né? Porque a gente observa quantas crianças chegam em casa e o pai ou a mãe vai fazer o dever de casa e a criança fala, não foi assim que minha professora me ensinou, né? Por quê? Porque a criança vê aquilo ali no espaço de uma verdade. Sim. Ela tem que sentir aquela confiança, aquela segurança, né? Assim como quando o pai e a mãe também se investem desse espaço, desse papel, né? Mas o quanto que é importante também compreender dentro da própria psique da criança, né? O que isso significa quando a gente olha para esse mundo lá fora, né? Como a criança vai se configurar diante dessas ações, dessas outras pessoas, né? Sem esse espaço da supervisão dos pais, né? Porque a gente, dentro do ambiente escolar, a gente observa isso, né? Assim, como que essa criança, que ferramentas ela traz de casa para viver socialmente? Porque quando o pai e a mãe estão fazendo assim o seu melhor, a gente com certeza absoluta tem do que está ficando, né? Se naquela situação de conflito, de parquinho, como que ela vai resolver daquilo que foi ensinado em casa, né? Ou da segurança que a criança tem para tirar dúvidas num ambiente em que o pai e a mãe não estão ali, ou para ter aquele espaço de defendê-lo e que ele precisa utilizar daqui do seu emocional e daquilo que ele tem enquanto bagagem para poder
se desenvolver, Uhum. né? Então é importante ter esses espaços de equilíbrio e de inserção social para que possa ter um desenvolvimento saudável. Uhum. Você falou um espaço de enriquecimento, né? Uhum. No caso, você falou que tem o momento da escola e aquele momento à tarde. A gente até começou o episódio falando disso, né? Como é que a gente pode fazer para nesse espaço, a gente como pais, que tem aquele momento ali que você já deu algumas dicas, né? De aproveitar melhor o tempo, mas o que eu preciso estar ligado nesse enriquecimento, assim? No sentido de desenvolvimento de virtudes. Quando a gente trabalha com as crianças esses momentos, né, que eles não estão no ambiente da escola, né, que vêm da escola, e algumas famílias até têm a possibilidade, né, de estar com a criança nesse turno, né, outras famílias também não têm essa oportunidade, e a gente tem visto as crianças, de um modo geral, com a agenda bem cheia, né? Sim. Tem crianças que a gente olha e fala, gente, essa criança tá com a agenda mais cheia do que a minha. Né? E aí por quê? É como se fosse assim, eu preciso ocupar a criança com atividades diversas. Mas o que essa atividade, ela acrescenta para a criança? E aí olhando, inclusive, para esse espaço das virtudes. Formação de hábito de estudo, né? Que aí traz um espaço dessa disciplina para estudar, um espaço, é virtude. Disciplina é virtude, né? Trabalhar com temas de interesse, né? Então, eu quero estudar mais sobre algo que é interessante para mim, né? Trabalhar com temas como esse, quero me aprofundar mais, você trazer isso para a criança, trabalhar com que a criança se envolva com aquilo, se engaje, trabalhar alegria com aquilo. A alegria é uma virtude. Trabalhar com as crianças, trazer um repertório musical para a criança. A música, ela é comprovada, né, cientificamente, como uma das melhores ferramentas para se desenvolver o raciocínio das crianças. Alguns jogos, né, que são trabalhados com as crianças, jogos até simples, vai trabalhar autorregulação, planejamento, estratégia, né? Isso vai fazer com que a gente tenha o quê? Crianças mais inteligentes também. Então, quando a gente vai trabalhar esse contraturno com a criança, é importante pensar em algumas possibilidades, olhando primeiro para aquilo que a gente chama também de forças de caráter, que virtudes natas essa criança traz consigo, que eu preciso potencializar, repertoriar a criança, porque a gente às vezes fala, não gosto disso, mas qual é o meu parâmetro de gostar disso e daquilo se eu só conheço A, não conheço B? Né? Então, assim, trazer repertório para a criança, porque às vezes a criança tem um super talento e aquilo ali ainda está ali adormecido. E Sim. a criança, aquilo só vai ser desenvolvido se a gente trouxer, oportunizar isso para a criança ou para o jovem também. Você falou, meu pai fala muito isso, nossa, essas crianças fazem coisas demais hoje em dia. Ele falando, né, de ver alguns filhos de amigos e tudo, né? Ele sempre lá em casa, na minha criação, meu pai sempre buscou estar presente nesse contraturno com a gente. Eles trabalhavam no horário, aí a gente ia pro colégio, ele e minha mãe, aí à tarde um ficava com a gente e outro continuava trabalhando, aí depois trocava, aí à noite um ficava com a gente e o outro ia trabalhar. A gente sempre tava com meu pai e minha mãe, né? E ele sempre buscou ter esse tempo também livre, a gente ter tempo livre. Qual a importância de ter um tempo livre, a criança ter um tempo para ela poder fazer sua própria agenda? Olha, a criança, quando a gente diz que é o ócio, né? O momento do ócio. As crianças, né, e grande parte dos jovens também, estão vivendo alguns momentos em que elas estão tendo atividades dirigidas o tempo todo. Sim. Né? E então, tudo que eu faço é dirigido.
Tem, inclusive, escolas que até o recreio é dirigido, né? Com atividades direcionadas para as crianças. É como se fosse um espaço de um controle, né? Do que está sendo realizado, ou do que pretende, né? Com aquilo que está sendo desenvolvido. A gente diz assim, um campo da intencionalidade, né? É importante a gente ter intencionalidade nas coisas, até intencionalidade do brincar livre. Sim. Né? Porque quando eu tenho o espaço do brincar livre, né? E a gente tem aí algumas correntes fortes na área da educação infantil, principalmente, que vem trazendo sobre isso, desse momento, né? Da criança ter esse espaço de criar, né? E isso deveria ser para todas as áreas, você poder ofertar espaços, né? No qual a pessoa vai simplesmente fazer nada. Ou eu posso fazer se eu quiser, né? Com os elementos que eu tenho. Então, hoje a gente tem crianças e jovens com muitas telas, e as coisas já estão prontas e dirigidas, agendas prontas e dirigidas. Como se a gente tivesse medo de deixar as crianças em aberto, um espaço, né? Para poder criar naquele momento. E é naquele momento que a gente tem o quê? Um espaço criativo. É um momento de expansão. Quando a gente dá instrução, a gente está dando um direcionamento. Mas o flow, que é o quê? O fluir da criatividade, ele vai se dar quando? Nesse momento não direcionado. Que é o momento em que eu me encontro com o espaço, com o tempo, com algo que vai me gerar um engajamento, uma motivação e um envolvimento com aquela tarefa. E ali eu vou ter um espaço criativo. Então, essa criatividade, ela precisa também de tempo, né? Para que a criança, também o jovem, se sinta capaz diante das habilidades que foram trabalhadas também nesses momentos dirigidos. Ou que ele possa também se descobrir. Sim. São muitas coisas parâmetros que a gente precisa observar. O lance é ter atenção, né? A gente ter aquela atenção, observar, ver quais são as necessidades, quem é quem, né? Quais são os gatilhos com que a criança tenha determinadas reações, né? Ou seja, como você falou desde o início, né? A gente ser expert com os nossos filhos, Sim. né? E, professora Rosa, o que é o ser humano para você? O ser humano é uma obra divina, com possibilidades de se desenvolver e construir possibilidades ao seu redor. E o ser humano é algo que tem muitas possibilidades desde a tenra infância, né? A gente vê assim, quando a gente tem um filho, né? Aquele ser humano ali pequenininho, e como ele já nasce transformando a nossa vida, né? Então eu vejo assim que o ser humano ele tem essa capacidade de transformação e de superação e de conquista. Então eu vejo assim que o ser humano ele é uma obra divina. Essa é uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, né? Que o Lamparina é o podcast mais humano do Brasil. E a gente já ouviu diversas respostas. Cada um tem a sua compreensão, né? Do que é a gente mesmo, né? E quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu acredito que foi bem importante para quem está ouvindo até agora todo esse conteúdo, esse conhecimento que você pôde trazer aqui pra gente, né? Como é que faz para as pessoas te conectarem, conhecerem mais a respeito do seu trabalho? As pessoas podem entrar em contato comigo, né? Pelo meu Instagram, né? Rosamena, que é o meu Instagram, ou pelo Instituto Índigo Rei, que é o meu instituto de desenvolvimento de potenciais, ou também pelo Instagram da Escola Fonte Real, que é uma escola, que é um projeto novo, né, que eu venho implementando também, aí vim no processo gestando essa escola, né, então estou aí desenvolvendo isso aí como fundadora da instituição,
E também pelo meu LinkedIn, né? Rosa Mena, as pessoas podem me conhecer um pouco mais, sobre a minha trajetória profissional também. E em outros espaços também, né? De outros institutos também que eu venho auxiliando, colaborando, né? E com algumas famílias também. Legal. A gente colocou na descrição aqui desse vídeo todos esses links para vocês poderem conhecer um pouco mais. Como eu falei, agradecer mais uma vez a oportunidade, e as portas estão abertas para a gente poder trazer novas conversas a respeito do que você quiser também, né? A gente sempre deixa as portas abertas. E você que assistiu mais esse episódio, comenta aqui o que você achou. Se tiver alguma dúvida, pergunta aqui que a gente pode também trazer a Rosa mais uma vez aqui, mais algumas vezes, para a gente poder trazer novos conteúdos. Quero agradecer à revista Traços e a Meio Imóveis pelo fortalecimento do nosso projeto. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te convido mais uma vez para você se inscrever, apertar no sininho para receber as notificações, que a gente está aqui semanalmente. Seguir a gente também no Spotify, também no Instagram. A gente está aqui sempre trazendo conteúdos relacionados ao ser humano. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada.